Então, só para a gente chegar aqui numa conclusão dessa história toda que você está contando. Então você entende, o entendimento que você tenha com toda a sua experiência, seus estudos, é que a salvação literalmente, a salvação do ser humano, da humanidade, literalmente vai vir de fora. Vem do alto. E o que você entende por isso? Agora, Jesus, quando ele diz da volta do Filho do Homem, que era uma expressão judaica, hebraica, que foi desenvolvido no cativeiro persa, depois de Nabucodonosor, os medos, os persas e tal, Xerxes, Artaxerxes, antes dele Belsazar, esse povo todo, foi o tempo de maior desenvolvimento da compreensão e da teologia que a gente chama de Velho Testamento. Uhum. E foi ali que foi cunhada essa expressão Filho do Homem, que Jesus usa para designar a volta soberana do Messias, como ele também nunca se auto-intitula de Filho de Deus, ele só fala de si mesmo como Filho do Homem, como a síntese plena e absoluta da humanidade total, que é quem eu posso ser. Eu posso ser um Jesus, eu fui chamado para ser um Cristo, a minha vocação é para me tornar um Jesus. Jesus está me dizendo que todo ser humano, vencidas as atrofias, que a nossa idiotice, que a nossa burrice, que o nosso egocentrismo, que o nosso narcisismo produz contra nós mesmos, se a gente se dilata em amor, a gente vai crescendo em dilatamento mental, espiritual, em todos os nossos níveis de possibilidade para se tornar como ele. Ele mesmo disse isso, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Foi ele que disse. Agora, os outros é que disseram, tu estás dizendo que tu és o Filho de Deus? Ele sempre dizia, você está dizendo. Mas quando ele alude a ele próprio, ele se designa como Filho do Homem. E quando ele fala desse tempo, de uma salvação que não brota da terra, mas que vem dos céus, ele fala da volta do Filho do Homem. Mas o Filho do Homem não vem sozinho. Ele diz, quando vier o Filho do Anjo... Ele fala literalmente isso, então. A salvação que vem dos céus e não brota da terra. Não brota da terra. Da terra só vai brotando morte, 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 morte. Filho do Homem. Agora ele não diz, e aí o Filho do Homem volta sozinho. Ele diz, quando virdes o Filho do Homem vindo na sua glória, com todos os anjos dos céus, usa a linguagem dos judeus do primeiro século, da Bíblia dos judeus, da compreensão dos discípulos dele. Ele usa essa linguagem e diz que o Filho do Homem vem com esse aparato multidimensional para a Terra. Como, quer ver? Quando no livro do Apocalipse se fala, depois de toda a catástrofe humana, e que o Filho do Homem vem com essa glória e com essas miríades e miríades, que aliás é uma esperança que está presente no livro de Enoque, que é um pseudoepígrafe, que foi produzido no período intertestamental entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, nos 400 anos antes da vinda de Jesus, é que houve uma grande produção de literatura entre os sábios de Israel. Se produziu o livro de Enoque, reproduzindo as tradições orais que ecoavam desde tempos muito primitivos. E por isso o livro foi atribuído a Enoque, conquanto Enoque tenha sido o sétimo depois de Adão. Então é o eco daquilo que viajou pela história e pela memória e pelas tradições orais de todo aquele povo. O livro de Enoque, que o irmão de Jesus, Judas, cita, ele diz que o Senhor viria com as suas santas miríades, viria dos céus. E o Apocalipse diz que com ele vem a Nova Jerusalém, que é quase uma espécie de nave-mãe,
que é um negócio enorme, que teria, se a gente fosse levar e for levar em consideração as medidas, ela praticamente cobre a Europa. De tão grande que é esse aparato celestial que vem. Só para entender, então, essa Nova Jerusalém, ele fala isso para conseguir metrificar tamanho, escala. É, uma escala de uma sociedade ressurreta glorificada. Uhum. Como também o Novo Testamento não trabalha com categorias apenas de seres humanos. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que ele invoca o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Mais do que isso, você lê no livro de Hebreus, ele dizendo, no Novo Testamento, nós chegamos, não ao Monte Sinai, que é uma catástrofe de pavor, mas nós atingimos uma dimensão superior. E aí ele diz que nessa dimensão superior está a grande nuvem de testemunhas, estão todos os seres da consciência universal do amor de Deus, não humanos apenas, mas de todas as naturezas, fazendo parte dessa assembleia dos primogênitos arrolados nos céus. O Apocalipse, no capítulo 5, quando fala de adoração ao Cordeiro, porque o Apocalipse fala de Jesus nos capítulos 1, 2 e 3, quando tem as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a expressão utilizada tem a ver com o vínculo a Jesus. Mas depois, dali em diante, não se fala mais de Jesus, só se fala do Cordeiro. Agora, o Cordeiro é alguém aludido na Bíblia, e eu digo especialmente no Novo Testamento, é como alguém que é Deus de Deus, desde antes da fundação do mundo, é aquele em quem todas as coisas são criadas. É uma expressão, obviamente, de um reducionismo linguístico e semântico total, e que tinha a ver apenas com a simbolização judaica do sacrifício, de alguém que toma o lugar humano, que toma o lugar dos nossos pecados, que faz propiciação pela nossa culpa, mas que ganha um lugar e um papel arquetípico transcósmico, transversico, porque ele é desde antes da fundação de todos os mundos e universos, que é como Paulo diz em Filipenses 2, que esse Cordeiro, que entre nós no espaço-tempo na história, se revelou em Jesus, mas Jesus é apenas a manifestação desse Cordeiro, que sempre foi Deus de Deus, em Deus, sempre. E que Paulo diz que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou e se tornou reconhecido como uma figura humana, uma criatura humana. E como criatura humana foi reconhecido como um servo de todos. E que foi obediente em amor em todas as coisas. E que deu a sua vida para resgate de muitos. Na linguagem transcendente, atemporal, do Novo Testamento, numa linguagem usada por João, por Paulo, por Pedro, pelo Apocalipse, se fala desse Cordeiro antes da criação de todas as coisas, dizendo que foi a morte do Cordeiro que eclodiu o universo. Conquanto a teoria do Big Bang seja só uma teoria aqui da linearidade do nosso espaço-tempo, foi uma espécie de Big Bang transcósmico, porque o nosso Big Bang é muito novo, tem 4 bilhões e 300 milhões de anos. Os universos, a gente não tem nem como mensurar a existência dos múltiplos universos, e que, a meu ver, não são apenas relacionados a esse universo espaço-temporal que a gente designa como tendo
14 bilhões e 300 milhões de anos. Existem universos muito mais antigos. Então, tudo isso, na linguagem do Novo Testamento, acontece nele. Eclode dele, é da morte dele. É Deus morrendo que faz tudo eclodir, que faz todas as coisas aparecerem, todas as criaturas surgirem em todas as dimensões, em todas as energias, em todas as naturezas. Então, por exemplo, como eu cresci na minha fé, crendo na multiplicidade de mundos, porque a Bíblia é um livro de multiplicidade de mundos, só que tanto judeus quanto cristãos não chamam isso com esse nome. Mas é de multiplicidade. Quando você diz que um ser que não é daqui, que não nasceu na Terra, que não vem de casca dura, nem de Belfort Roxo, vem do céu e trouxe uma palavra, uma revelação, e disse alguma coisa, ou fez alguma intervenção, a gente está falando de um alienígena. Está falando de um extraterrestre, não é da Terra. Tudo que não é da Terra é extraterrestre. É que o pessoal tem um problema danado com essa semântica de designação. Mas é pura limitação de pensamento. Mas está tudo aí. É extraordinário. Eu, como cresci não tendo nenhum problema semântico com isso, e fui muito ajudado por um pai que tinha um conhecimento vastíssimo das perspectivas vernaculares e semânticas, meu pai sempre disse, é só uma questão de designação. Então, eu cresci no meio de múltiplos mundos. Quando eu fui aprender a teoria das cordas, da mecânica quântica, para mim foi uma bobagem, porque eu já vinha de um mundo de muitos mundos paralelos, e que não são separados por distâncias estelares fabulosas. Está aqui do lado. Está aqui ao lado. É uma linha, um limiar. É uma membrana de paralelismo. Tem seres desse paralelismo que têm permissão para entrar no nosso mundo. Transitam os são universos. Interdimensionais. Como também a gente tem aqueles seres que ficaram presos dentro de dimensões e que são aprisionados, é a linguagem bíblica, que você vê na primeira epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, que você vê na epístola de Judas, irmão de Jesus, dizendo que eles ficaram presos em cadeias, não diz intradimensionais, mas na linguagem antiga, o que eles estão dizendo contemporaneamente é isso, que eles ficaram presos intradimensionalmente. Especialmente quem são esses seres? São aqueles que foram os deuses dos povos. O pessoal fica confundindo, pensando que os deuses dos povos foram feitos de gesso ou de pau. Isso aqui já é a representação antiquada dos deuses originais, que eram reais. Por exemplo, você chega no Egito. A história egípcia, quanto mais escavada seja e desenterrada seja, mas você fica sabendo que as 4 primeiras dinastias egípcias foram dinastias de deuses que viveram anos e anos e milênios. É a mesma coisa da Bíblia. A Bíblia diz que os primeiros seres que habitaram os humanos, como, por exemplo, Matusalém, viveu quase 1000 anos. É verdade. E a longevidade desses seres eram enormes. E Matusalém era um humano. E agora, esses que Gênesis, no capítulo 6, começa a descrever, quando diz que os Benai Elohim, que são os filhos de Deus, e a própria expressão Elohim é Deus no plural. Quando diz que Elohim criou os céus e a terra, Elohim, a palavra hebraica bara, o verbo usado, tirou do nada, ex nihilo, trouxe do coisa alguma o que existe à existência. Elohim, os filhos de Elohim,
os Benai, que eram os filhos de Elohim, desejaram as filhas dos homens. Não foram todos. Foi uma categoria chamada de os vigilantes. Você fica sabendo a nomenclatura dimensional e de designação desses seres como sendo os vigilantes no livro de Enoque, e você vê também no profeta Daniel, que é o único outro lugar no Velho Testamento onde aparece essa designação de eu vi um vigilante vindo e voando na minha direção, o qual me trouxe uma mensagem. Como que seria esse vigilante? Esses vigilantes, o livro de Enoque diz que desceram 300 deles no Monte Hermon, lá no norte de Israel, entre Israel e o Líbano e a Síria. Está ali naquela tríplice fronteira. É um lugar que eu adoro ir, porque é sempre gelado, tem neve, tem teleférico, uma vista linda. Eu adoro subir lá e contar essa história para o pessoal. Mas todos os povos, praticamente 1.500 outras culturas da Terra, contam a mesma história, a mesmíssima história. Os índios Hopi, na América, contam a mesma história. Quando você chega para os Incas e pergunta como é que vocês conseguiram fazer isso aqui, não, isso já estava pronto. Nazca, nenhum habitante ou nenhum nasquiano diz que foram eles que fizeram isso. Foram os que nos precederam que fizeram isso aqui. E em todos os lugares, Stonehenge. Como é que se fez isso? Não, isso foi feito e essas pedras que estão a 800 quilômetros de distância foram levitadas por magia. Hoje em dia a gente sabe que foi tecnologia vibratória que trouxe e posicionou tudo ali com toneladas e toneladas e toneladas de uma tecnologia avançadíssima. E esses seres, que são os Benai Elohim da Bíblia, no capítulo 6, fizeram mais do que isso. Eles corromperam a espécie humana. Eles não vieram, como eu fico vendo às vezes alguns intérpretes desse acontecimento, achando que eles vieram para serem bonzinhos com a gente. Não foram. Os seres da luz e do bem não fizeram essa transposição dimensional, exceto por ordem do Criador. Os que fizeram a transposição dimensional fizeram por absoluto desejo de supremacia, controle e domínio, que foi o que aconteceu com os Benai Elohim de Gênesis, no capítulo 6. Eles viram as filhas dos homens e disseram: a gente também quer reproduzir. A gente quer produzir seres à nossa imagem, à nossa semelhança. E aí eles se hibridizaram com as mulheres. E o texto de Gênesis 6 começa assim, dizendo: ora, porque a Bíblia tem gaps no livro de Gênesis enormes, sem nenhuma explicação, sem dar nenhuma satisfação. Isso aqui é interessante. Só um parêntese aqui. Por exemplo, Adão e Eva. Eles devem ter vivido numa bolha. Se eles foram criados, como dizem os judeus, nas genealogias deles e tudo mais, há 6.000 anos atrás, o que é brincadeira do ponto de vista antropológico, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista de datação, em qualquer perspectiva de datação, 6.000 anos atrás foi ontem. Então, ou eles foram criados Homo sapiens sapiens dentro de uma bolha, porque o fato é o seguinte: eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização superestruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão e Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, e era uma vida frugal, de natureza, de convívio, de sustentabilidade natural, aquela coisa simples, de onde já estava lá. Como, por exemplo, no capítulo 6, outra vez, antes dos Benai Elohim descerem
e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram, e Curioso isso. os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes, seres desproporcionais, que estão sendo achados há muitos anos e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público, porque dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. Então, os nefilins. Mas antes dos nefilins, antes dos Benai Elohim se hibridizarem com os humanos, com as mulheres humanas, e gerarem os nefilim, os filhos dos que caíram, que são esses entes gigantescos e poderosos, que é coerente com todos os mitos dos povos, contam a mesma história. Só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista, do século XX e do século XIX, diz, não, isso é só mito da ignorância desses povos. Eles inventaram, agora, não se comunicaram e inventaram tudo, coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. E diz lá o texto de Gênesis, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e com elas geraram os nefilins, que eram os gigantes, que se tornaram os seres poderosos que governaram toda a antiguidade. Isso está dito no livro de Gênesis. E aí o livro de Gênesis também completa dizendo que a presença dessa hibridização corrompeu não apenas a humanidade, uma espécie de ilha do Dr. Monroe. Você já viu esse filme com Alain Delon e o Val Kilmer? Eram experimentos genéticos. Literalmente, de cruzamento de humanos com animais, de todos. Foi a ilha do Dr. Monroe que aconteceu em Gênesis no capítulo 6, porque não foram só humanos que foram hibridizados, mas o texto de Gênesis diz que eles corromperam toda a criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado criaturas vivas, eles as desconfiguraram. Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. E na Bíblia de etíope ou no livro de Enoque que você acha e pede aí na Amazon, vai chegar na tua casa o livro de Enoque, o livro dos gigantes, todos compostos na mesma época, entre 300 e 400 anos antes de Cristo. Você vai ver a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos. Você vê, por exemplo, Flávio Joséfos, que é o grande escritor judeu, que ganhou esse nome depois para criar uma adaptação romana para sobreviver entre os romanos e que reescreveu toda a história judaica do Gênesis para frente, até depois da queda de Jerusalém e mais um pouco, ele diz aos gregos, ele diz, vocês gregos, todo o panteão de vocês foi verdade.
não foram mitos. E ele diz, são os seres descritos em Gênesis, no capítulo 6, da fusão dos Benai Elohim com as filhas dos homens. De modo que o que Freud se apropriou como uma psicologia humana, usando o panteão greco-romano como simbolização, manifestação arquetípica exacerbada da natureza humana exagerada, de fato aconteceu. Se você quiser entender a psicologia desses seres pré-diluvianos, que decorreram dessa miscigenação de entes celestiais com as filhas dos homens e com a corrupção do gênero humano, em razão da qual veio o dilúvio, que foi um resetting. O dilúvio está explicitamente dito que não tinha mais saída. Se a humanidade, ou o que tinha restado da humanidade, continuasse daquele jeito, tinha acabado tudo há muito tempo atrás. O dilúvio foi um resetting, para ver se a gente rehumanizava o planeta e recomeçava de novo. Deixa eu só ver se eu entendi, então, direitinho aqui. Então, você está explicando para a gente que, então, Gênesis fala com clareza que esses seres alienígenas que vieram de fora, então, os Benai Elohim, vieram para cá e se hibridizaram com seres humanos e começaram a gerar experimentos genéticos bizarros de todos os tipos. Estão gerando lá o metade boi, que é o centauro, metade humano, as sereias. Começou qualquer coisa que você imagina. Coisas bizarras aconteceram porque, como você mesmo disse, nos livros de Gênesis está escrito lá que eles fizeram experimentos genéticos em todos os seres que habitavam a Terra. Então, humanos e animais. Corromperam todas as criaturas planetárias. Cruzando, inclusive, humanos com animais. E também cruzando humanos com esses seres alienígenas extraterrestres que geraram os gigantes. Foi tão horroroso que a solução foi um dilúvio. Foi o dilúvio. E que não foi só na Mesopotâmia, foi no mundo inteiro. Mais de 1.500 culturas da Terra contam a mesmíssima história do Gênesis sobre o dilúvio. É corroboração, é validação que loucura, antropológica demais para a gente não levar a sério. O cara tem que estar com uma indisposição total para não levar isso a sério. Então, aquela coisa que tem muito filme de Hollywood, que tem aquele laboratório, aí tem um botão que o cientista aperta e pega fogo em tudo. Então, o que acontece? Então, o experimento genético alienígena chegou num nível tão absurdo que foi necessário um reset planetário. Então, essa é muito louco isso, hein? Que na perspectiva bíblica, com Noé, sua família de 8 pessoas e seus filhos Sem, Cão e Jafé. E a história bíblica se concentra num dos filhos de Noé, que é Sem. É daí que vem a linhagem semítica. Por isso, os livros de Gênesis, logo depois do dilúvio, que termina na narrativa de páginas do Gênesis, no capítulo 7 para o capítulo 8, aí, logo depois, apesar disso tudo, a humanidade continua muito doida. Aí vem a Torre de Babel, aquela divisão das línguas, a divisão geodésica da Terra, e em seguida vem Abraão, que nasce lá na Mesopotâmia, no meio da epopeia de Gilgamesh, que conta a mesmíssima história de Noé, na Mesopotâmia. Que tem a história dos Anunnakis, que é um outro nome para os Benai Elohim, para os vigilantes. Para os Nefelim, são os gigantes, os Anunnakis são os gigantes. Aí fica todo mundo dizendo que eles vieram para fazerem coisas boazinhas. Há muito romanticismo entre nós, não foi assim. Os caras vieram para dominação mesmo, para tomar conta do negócio, para controlar e serem adorados. Eles queriam adoração, veneração. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.